Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter aula de Renascimento Cultural para dar continuidade aí a respeito dos assuntos que a gente está vendo nos aulões, tá? O Renascimento Cultural é um evento muito importante que marca o início da Idade Moderna, então a gente tem que estudar ele e é isso que a gente vai fazer agora. Bom, mas em que contexto surge o Renascimento Cultural, né? O Renascimento Cultural ele foi um marco importante para o início da Idade Moderna. Então, quando a gente fala de Idade Moderna, a gente vai falar do Renascimento Cultural. E junto com isso, a gente também fala do surgimento do capitalismo, meio que eles dois andaram juntos. E aí a gente tem uma transformação da sociedade europeia, e é isso que a gente chama de Idade Moderna. Isso aconteceu por diversos fatores, né? O econômico, por exemplo, foi porque a Europa já tinha o comércio marítimo muito bem estabelecido, muito bem consolidado, já tinha práticas comerciais e já estava adotando o sistema capitalista, que é um sistema complexo, de economia mais complexo que o feudalismo. Então, essa mudança ela é muito importante para o que vai surgir, para o que vai financiar e para o que vai ser a Europa dali para frente. Então, essa mudança econômica foi muito importante. A mudança política, porque a gente viu no final da Baixa Idade Média a formação das monarquias nacionais. Então, aqui a gente está assistindo vários estados absolutistas nascerem. Social, com o advento da burguesia. Então, a gente tem uma classe que tem dinheiro, uma classe que tem comércio, que está movimentando esse dinheiro e que é muito diferente do que a gente via nos outros na Idade Média. Religioso, a igreja vai passar por um sufoco porque vai ser contestada pela reforma protestante e isso nunca aconteceu, a igreja nunca foi contestada dessa forma, então vai mudar bastante o ponto de vista da sociedade. E o cultural, que é a mente das pessoas mesmo, a mente de, de boa parte dos europeus vai mudar bastante, e aí eles vão começar a fazer as práticas econômicas, políticas, sociais e religiosas baseado nesse novo pensamento da modernidade. É importante a gente falar, né, quais foram os fatores que também marcam o renascimento cultural, que é o renascimento comercial e urbano, né, porque a gente não tinha um comércio e nem uma urbanização na Idade Média, e isso no final da Idade Média vai começar a surgir, que é o que vai fazer ela entrar em colapso. O mecenato, que é uma prática de financiamento de artistas. A burguesia, né, já fazendo o link com aqui, que tem bastante dinheiro, vai resolver financiar, proteger os artistas que eles quiserem. E aí os artistas vão ter dinheiro para produzir, e foi o mecenato, foi a prática do mecenato que tornou isso, esse renascimento cultural possível, né? E é um efeito dominó, porque a burguesia ascendeu por causa por causa do renascimento comercial. Isso deu origem a um novo sistema econômico no continente. Enfim. Aí a gente tem o advento do absolutismo, que nem a gente falou aqui, que foi uma mudança muito importante. A criação de universidades, e a gente está falando socialmente, culturalmente, porque agora a gente tem uma burguesia, então tem quem estude e as pessoas querem estudar, querem aprender. E a imprensa que é um vínculo que a população vai ter com a informação. Então a gente vai ter aí um fluxo de informação muito mais intenso do que na Idade Média. E o que foi o Renascimento? Bom, o Renascimento, a palavra Renascimento, ela sugere que alguma coisa morreu e aí depois ela foi e renasceu. Os renascentistas tentavam resgatar aos aspectos da cultura greco-romana, baseado ali
no pensamento deles, naquela época da Idade Moderna, mas romper com o pensamento e com a cultura da Idade Média, que eles acusavam ser uma coisa, acusavam ser obscura, porque era pautada na religião e no misticismo. Então, para eles isso não servia, não se encaixava no que eles queriam. Então, eles pretendiam renascer, ressuscitar uma cultura. Das características do Renascimento, a gente pode citar a influência clássica, que é essa influência greco-romana, que eles tentavam resgatar, o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, diferentemente da Idade Média, que acreditava no teocentrismo, o individualismo, que é uma característica de uma sociedade capitalista, né? A gente tem uma burguesia ficando mais rica, e diferente da Idade Média, onde eles tinham um senso de coletivo muito maior, aqui a gente vai ver pessoas individuais pensando muito mais nelas mesmas. O naturalismo, que é meio que atribuir as coisas às causas naturais e não a mitos. Então, o nascimento das pessoas, sei lá, o nascimento das árvores, o que tiver não vai ser mais atribuído a uma historinha por trás. Na verdade, existe um conceito lógico por trás do nascimento das coisas, do surgimento das coisas, que é o racionalismo, que é você colocar uma linha de raciocínio crítica por trás de alguma coisa que você vai julgar. E o universalismo, que é quebrar as barreiras para o que está sendo falado, está sendo estudado, está sendo criado, atinja mais pessoas do que a sua zona de conforto, onde você está, um lugarzinho só na Europa, e sim os outros países. O movimento do Renascimento ele surgiu na Itália. A gente fala que a Itália é o berço do Renascimento. Foi lá que os mecenatos ficaram muito populares e aí se expandiram para outros países da Europa. O que aí, né, a gente vai ver que é o movimento renascentista. Cronologicamente, ele é dividido em Trecento, que é primeira época do Renascimento italiano, o Quattrocento, que é a segunda, e o Cinquento, que é, né, o terceiro. Quando a gente fala de Renascimento italiano, a gente fala de alguns artistas muito famosos. O primeiro deles, talvez o artista renascentista mais famoso, seja o Leonardo da Vinci. Ele pintou a Mona Lisa e ele fez diversos estudos durante esse período. O Michelangelo, ele é muito conhecido pelas esculturas dele, provavelmente muito mais pelas esculturas do que por ter decorado a Capela Sistina, né, o teto. E o Rafael, que ele também é um grande pintor dessa época. Ele estudou lá na escola de Atenas e é tão importante quanto esses outros dois. O movimento renascentista ele atingiu várias áreas, principalmente a artística, a científica e a literária. E aí a gente vai ver aqui uns exemplos desses renascimentos nessas categorias. Nessa parte artística a gente já falou de alguns pintores, né? No slide anterior sobre a Itália. Mas a gente ainda tem o Donatello, que pintou Davi, a gente tem o Botticelli com o Nascimento da Vênus, que são obras muito importantes para a gente conhecer a arte renascentista. No âmbito científico, a gente tem a filosofia, né, humanista, que é um olhar mais aguçado para as ciências humanas que surgiu durante o Renascimento. Os cientistas eles estavam analisando a sociedade com esse olhar maior e com isso eles foram capazes de observar, fazer diversas observações científicas que deram assim continuidade a muitos estudos e tipo hoje a gente estuda isso. O Copérnico, o Kepler e o Galileu eles foram importantes para a descoberta do heliocentrismo. O heliocentrismo é a teoria de que os planetas giram em torno do Sol. E o Vesálio, que é o pai da anatomia. O Galileu ele é muito famoso porque ele foi condenado pela igreja por causa
da teoria dele, mas ele negou tudo que ele havia descoberto para não morrer. Então, esses aqui são os mais importantes. E na parte literária, que fez muito sucesso na Península Itálica, a gente destaca o Luís de Camões, que escreveu os Lusíadas e sonetos, o Miguel de Cervantes, que foi o autor de Dom Quixote, e o Shakespeare, que escreveu Hamlet, que escreveu Romeu e Julieta, que são obras que hoje a gente também tem acesso a elas, e se a gente lê elas, a gente consegue absorver bastante características culturais da época, a gente consegue entender várias coisas dessa época, elas são muito importantes até os dias de hoje. Bom, o Renascimento, ele estava, apesar da sua importância para a Idade Moderna e marcar o início de uma nova época, o continente europeu estava passando por outras transformações e ele acabou deixando de lado as tendências renascentistas de criar as coisas. Na Itália, por exemplo, a economia estava passando por umas crises e aí os artistas já não sentiam mais o apego que eles sentiam pelo Renascimento e substituíram isso pelo maneirismo, que falava muito mais sobre, contava muito mais a história da economia naquela época, sobre os interesses que mudaram bastante por conta dessa mudança econômica do país. E o maneirismo ele é meio que a vanguarda assim, do barroco, que foi uma prática artística que perdurou durante anos e chegou na Europa inteira. Foi tão importante quanto o renascimento artístico. Na Espanha, na França, na Inglaterra, na Holanda, eles passaram por algumas coisas no âmbito da religião. A gente teve o processo da reforma protestante, mas que a igreja respondeu com a Contra-Reforma. Então, os países que abrigavam a igreja católica, tinham bastante relacionamentos com a igreja, tiveram que romper esse laço com o Renascimento depois da Contra-Reforma. O período artístico, a gente estima que ele terminou no ano de 1580, e a literatura, a gente tem o século XVII, que seguiu o gênero renascentista, e cientificamente falando, se encerrou em 1642, com a morte do Galileu Galilei, que coincidentemente é o ano que o Isaac Newton, pai da física moderna, nasce. Então a gente tem essas características que são importantes para entender o fim do Renascimento, São aspectos sociais, são aspectos de fora que nada tem a ver com a arte de fato ou conhecimento científico, mas que, da mesma forma que criaram, que trouxeram o Renascimento à tona, também foi o fim do movimento. Então foi isso, gente, a aula de hoje. Qualquer dúvida pode comentar aqui, pode mandar mensagem pra gente. Estudem bastante e até a próxima!